hoje, só para não passar em branco, né? E a enquete da noite, você apoia o ministro Alexandre de Moraes? Iniciamos aí, como sempre, as pessoas que fazem parte do bolsonarismo, elas sempre iniciam aí, né, voltando e no início sempre 100%, né, demonstrando apoio a Jair Messias Bolsonaro. Porém, já começou aqui uma disputa, 83% não apoia Alexandre de Moraes e 17% apoia. Então a nossa enquete hoje é essa: você apoia o ministro Alexandre de Moraes? Eu quero saber aí qual a sua opinião. Ontem aqui no nosso canal realizamos duas lives, né? Nas duas lives a enquete foi o seguinte: você acredita que Bolsonaro será preso? E nas duas lives aí as pessoas que acreditavam que Bolsonaro seria preso foi a maioria. Porém, a enquete foi bem apertada, né? Foi 51%, a última live foi 52% das pessoas acreditavam na prisão de Bolsonaro e 48% não acreditavam, né? E aqui hoje a enquete é a seguinte: você apoia o ministro Alexandre de Moraes? E já começou a ficar apertado aqui a votação parcial. 30% apoia, 70% não apoia o ministro Alexandre de Moraes. Agora apertou mais ainda, 37% apoia, enquanto 62 agora por cento não apoia. Então começou a apertar e vai ser a live, eu sei que essa disputa, mas acredito aí que essa enquete aí será apertada também como as de ontem, né? Ontem foram duas aí. Ontem foram duas lives. E as duas lives de ontem, as enquetes aí apertadíssima. Então, pessoal, iniciando aqui, né? Essa live, a live hoje vai ser curta, só pra gente não passar em branco. O Washington Pinheiro aqui, ele digitou aqui Ciro Gomes, né? Ele está com Ciro Gomes, então ele não está nessa polarização, né? Ele está com Ciro Gomes, mas o Washington, se caso Ciro Gomes não seja candidato, né? Ciro Gomes já deu entrevistas aí e afirmou que não, partindo dele não teria a candidatura, né? Ele só poderia ser candidato se realmente o cenário fosse favorável e se ele sentisse um sentimento, se acontecesse um sentimento popular no qual ele identificasse aí uma condição, né, de vitória. Mas ele falou que, pelo desejo dele, ele não será candidato. Se acaso acontecer isso, você entra na polarização aí entre Lula e Bolsonaro, ou você continua fora dessa polarização e vai escolher um outro candidato? Tem o Cabo Daciolo aí também, Cabo Daciolo, eu vi uma entrevista do Cabo Daciolo, ele já se colocou como candidato a presidente, né? Ele falou que só depende agora da escolha de um partido, da escolha não, de ele conseguir um partido, porque há uma dificuldade para que ele consiga um partido. Ele falou que a maior dificuldade dele hoje é conseguir um partido que dê condições para que ele venha a disputar as eleições. A nossa enquete aí hoje é a seguinte: você apoia o ministro Alexandre de Moraes? 59% não apoia, 41% apoia. Essa daí é a votação, essa votação é o resultado parcial. O resultado parcial aí, 40%, 40%, 42% apoia e 58% não apoia.
O Washington diz aqui que Cabo Daciolo, grande homem. Eu também acho, concordo com você. Concordo que Cabo Daciolo acho que seria até mais interessante aí, que a polarização, né? O problema da polarização é que se você às vezes se omitir nela, aquele que você acha o menos pior, o menos pior entre os dois pode perder, né? O complicado é isso, mas o Cabo Daciolo, ele realmente seria talvez até melhor que essa polarização, assim como o próprio Ciro Gomes aí que você citou, eu acho que já passou do momento de ter uma oportunidade, né? Mas é isso aí. É isso aí, nossa enquete aí no chat, bastante acirrada, né? 39% apoia o Alexandre de Moraes e 61% não apoia, né? Não concorda aí com o ministro Alexandre de Moraes. Mais uma livezinha rápida, né? Uma livezinha só para a gente não ficar sem live hoje e pegar um gás para amanhã chegar mais cedo. Amanhã chegar mais cedo. Então a nossa enquete hoje começou, como sempre, né? O pessoal que é contra, contra o que Alexandre de Moraes vem fazendo, começou aí dando 100% logo de início na enquete, mas aí as pessoas que apoiam aí o ministro chegou e começou a apertar aí, né? Então 64% apoiando aí, 64% não apoiam, né, o ministro Alexandre de Moraes e 36% apoiam o ministro Alexandre de Moraes. Essa daí é a nossa enquete de hoje. A enquete de hoje, você apoia o ministro Alexandre de Moraes? Até o momento, 60 votos, né? Está começando agora aqui, 60 votos e 63% dos votos. Agora, 65% dos votos é contra o ministro Alexandre de Moraes e 35% a favor. E já vou pedindo aí o seu like. Vai deixando o seu like aí pro YouTube começar a divulgar aí a nossa live. Já pedindo também a você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Já vou também falando para vocês que o canal aqui, o nosso objetivo no canal é lutar pela soberania do nosso país, contra os traidores da pátria. Nosso trabalho aqui vai de encontro aos traidores da pátria e concordamos com a forma a qual o presidente Lula vem conduzindo as tratativas aí dessa crise econômica, onde os Estados Unidos ameaçam a todo custo, né, o Brasil com uma taxa aí de 50%. Já começaram a chegar notícias agora à noite de que o presidente dos Estados Unidos quer conversar, né? Ele já começa a recuar e tudo indica que a taxa de 50%, né, talvez não aconteça. Porém, não é conversas oficiais. Dessas conversas aí a gente tem primeiro que checar para ver o que é oficial, o que não é, para não acontecer de da gente estar, né, passando informação falsa, o tal chamado fake news. Tem um grupo aí de uma corrente política que gosta de fake news, mas não é interessante isso. Então, o nosso canal aqui, a gente tem esse pensamento aí de ir de encontro aos traidores da pátria, né? Eu peço a sua inscrição, mas você já sabendo que o nosso propósito aqui é esse, né? A gente aqui não concordamos com pessoas que se cobrem aí com a bandeira americana, que adoram presidentes de outras nações, presidentes que venham interferir em assuntos
que venham interferir em assuntos internos do nosso país. Então, não apoiamos isso aí. Eu peço sua inscrição, mas ao mesmo tempo deixo claro, porque a gente sabe que a polarização política hoje tem cegado muita gente. A polarização política aí tem deixado muitas pessoas, né, eu poderia dizer, apaixonada e que não tem um compromisso com o país. Então, já digo para você hoje, aqui concordamos com a forma que a atual presidente vem conduzindo as tratativas. E a nossa enquete aqui no chat, nossa enquete no chat é a seguinte: você apoia o ministro Alexandre de Moraes? Se você apoia, você vai, né, clicar no sim. Se você não apoia, vai clicar no não. E até o momento aqui, o resultado parcial é de 67% das pessoas que não aprovam e 32% aprovam aí. 32%, né, aprovando aí. Polarização, certo? A gente vai aí nessa luta. A nossa luta é essa. Então, pessoal, aí tá aí a enquete, né? Enquete no chat. CT, CT, CTDAI, R. Se vocês, como é que eu posso dizer? Então, pessoal, aí está aí a nossa enquete. Você apoia o ministro Alexandre de Moraes? 36% apoia, 64% não apoia. A todo instante muda. A nossa enquete da noite é essa. A livezinha hoje rápida, só para a gente não ficar aí sem live, certo? Porque eu gosto muito dessas lives aqui, a resenha é boa. Sinto também que vocês gostam, mesmo aqueles que não concordam com o nosso pensamento, mas gostam e é o horário de descanso à noite, o horário de descanso e para te descontrair, né? É sempre bom estar nessa discussão. Tu sabe que não teve golpe? Rapaz, não teve golpe, de forma nenhuma. Mas tentaram o golpe. Tentaram o golpe. O golpe foi tentado. Na realidade, induziram a tentativa do golpe, né? Eu acho que nem foi, nem foi, não podemos nem dizer que foi tentado o golpe, mas induziram a tentativa de golpe, certo? Gambixina Lab, Bozo preso já. Bozo preso já e chora gadaiada. Tentaram artigo 142, que é constitucional. Tentaram o artigo 142, que é constitucional. Rapaz. Tentaram o artigo 142, né? Pô, vocês me aparecem com cada uma, viu? Eu gosto dessa live por isso. É muita criatividade. Giovanni, é isso mesmo, Giovanni, né? País dividido. O país está dividido, infelizmente. Isso não é de agora, né?
a gente pode até pensar que seja agora que essa divisão, mas essa divisão, ela já acontecia há muito tempo, mas era mais saudável, né? Aí depois que teve aquela eleição de Dilma e Aécio Neves, aí essa divisão tornou-se mais agressiva, tornou-se mais doentia, né? Mas até ali a divisão ainda era saudável, né? Aí complicou. Gabicina direita entreguista. Marcos Araújo, qual a diferença entre PT, PCC, STF e CERVE? Rapaz, a galera é criativa, né? 142 seria, é, 142 seria ou não constitucional. Eu preciso ler esse artigo, eu não conheço o artigo 142, né? Aí só vendo aqui, eu não tenho como acessar a Constituição aqui, porque vou ver se eu consigo aqui, puxar no Google aqui, né? Artigo 142, Constituição, CF. Eu acho que não tem nada a ver não, viu? Artigo 142, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sobre a autoridade suprema do Presidente da República. No dia 8 de janeiro, o Presidente da República já era Lula e Lula era a autoridade máxima, né, dessas Forças Armadas, né? Quem deveria dar qualquer voz às Forças Armadas seria, no caso, a autoridade maior, que aqui na lei diz que é o presidente da República. E é, a def- é, destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, aqui, pelo que eu só li aqui, né, a parte do artigo, eu não vi os parágrafos, né, os incisos nesses parágrafos, porém, diz aqui que não fala, e sem falar também que as Forças Armadas não agiram, né? Elas não agiram, então não tem como também a gente dizer que houve uma tentativa de induzir o golpe. Não, houve a tentativa de induzir, porém, as Forças Armadas não se renderam a essa tentativa, né? Bolsonaro ele poderia até ter tomado alguma atitude até o dia 31 de dezembro, né? Até o dia 31 de dezembro, ele como presidente, ele ainda era o chefe maior ali, a autoridade maior das Forças Armadas. Agora, a partir do dia 1º de janeiro, já passaria a ser Lula, o comandante geral, né? O comandante geral das Forças Armadas é o presidente da República. Está aí, aqui no artigo aí, fica bem claro aí.
Deixa eu diminuir aqui. A enquete aí, a enquete, né? Você apoia Alexandre de Moraes? Nossa enquete aí, 68% não apoia Alexandre de Moraes e 32% apoia, né? Então a galera que não apoia Alexandre de Moraes até o momento na enquete aí é a maioria. A maioria aí não apoia Alexandre de Moraes. Mas sabe dizer que tentaram o golpe. Esses esquerdistas são um monte de brincantes. Marilene Vieira Rodrigues, olá, boa noite, tudo bem com você? Entrando agora na sua live, valeu, Marilene, Marilene Vieira, valeu. Era o que falavam antes do governo Lula. Então, tudo certo. Abraão Marinho, Xandão, o salvador da pátria. Porque os presos, 17 anos, Anísio, Xandão é patriota de verdade. Marcos Araújo, Xandão já está com morte financeira. Será? Anísio Silva. Só patriotários não apoiam o Xandão. Anísio aqui ainda diz mais. Se disserem aí patriotas, se dizem patriotas e batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Renato, nem lê sabe. Renato chegou aí jogando duro. O bolsonarismo jogou duro aí agora. São agressivos. Muito agressivos. Nossa enquete, Renato. Você apoia o ministro Alexandre de Moraes? 67% aí não apoia. E 33% apoia o ministro Alexandre de Moraes. Nossas enquetes sempre começam com para cá, né? Depois muda. É isso mesmo, Anísio. O bolsonarismo tem um problema. Tem um problema. Tem muitas pessoas, né, na direita, que tem fundamentos, tem fundamentos, tem alguma base, mas tem muitos aí que é só ódio. Talvez a maioria, né? É só ódio, a luta deles é para destruir, para acabar, né? Não para construir. Não, 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 Marcos, não silencio não. Aqui é aberto aí, aqui a gente está para. Aqui é. Nós vamos trocar nossas ideias, né? Quem tem fundamento tem, quem não tem vai trocar do jeito que for e cada um tem o seu direito, né? De pensar, de falar. E eu gosto disso aqui, para mim é uma brincadeira, uma resenha, não tem problema não. Pode falar aí tranquilo. Pode aqui, não, aqui no silencio, não vou excluir ninguém do chat. As pessoas aqui, ontem mesmo teve uma moça que falou que só se inscreveu para comentar no chat, mas depois que terminasse a live ela ia sair. Eu agradeci a ela pelo comentário, né? Ela estava livre para sair. É por isso que quando eu peço aqui as inscrições para vocês se inscreverem, eu falo logo, ó, o meu canal aqui, eu falo meu pensamento, minha ideologia, o que eu penso. O canal aqui, eu tenho já alguns vídeos, poucos vídeos, acho que 2 ou 3 vídeos aí no canal, defendendo, né, o meu ponto de vista, né? Hoje eu apoio a forma como o presidente Lula está conduzindo, tá, essas tratativas. E esse é o meu pensamento. Então, quando eu peço a inscrição aqui, eu já aviso, porque talvez você, a pessoa que não tenha esse interesse, não goste disso.
E aí ela fica livre para se inscrever ou não no canal, não é obrigado, certo? E é isso aí. Não, Marcos, mas tem que ser isso. Eu acho que o país hoje, né, o problema do país é que as pessoas não estão mais tolerando nada, né? Aí vai logo para agressão, mas tem que ser livre. Cada um aqui, eu apoio as pessoas aqui a ter suas atitudes, né? Tem que ouvir, você tem que ouvir as coisas e pesquisar e tomar sua decisão, não ficar indo, né, por conversa de ninguém, não. É isso aí. Mas que o Brasil está sendo governado por uma facção, está. Anísio criticam, criticam roubos e pedem anistia para políticos ladrão de joia. A nossa enquete aí ainda 67% aí das pessoas que são contra o Alexandre de Moraes, né? E 33 aí as pessoas que apoiam a forma que Alexandre de Moraes tem conduzido o país. Ontem, eu ainda falei aqui na live, né? Eu tinha visto aí uma notícia no YouTube aí um influenciador, né? Ele falando que o Alexandre de Moraes tinha viajado para Itália e que não voltaria mais ao Brasil e que estaria deixando o Ministério, o Supremo, né? O STF, né? Estaria deixando o STF. E o que acontece é que eu ainda, né, falei, eu dei risadas, falei da criatividade da galera. E Alexandre de Moraes, né, hoje já começou a trabalhar novamente. E é complicado, né? Alexandre de Moraes, ele tem aí tido aí momentos de glórias e também de trevas, né? É um cara hoje bastante elogiado e ao mesmo tempo bastante criticado no Brasil, né? Tem o lado da polarização hoje que existe na política. Aí você vê, hoje a esquerda está a favor da justiça de Alexandre de Moraes, a mesma esquerda que antes era contra a justiça, até o próprio Supremo, né, quando o Moro fez todo aquele julgamento e o Supremo, naquele momento, o Supremo apoiou as decisões de Moro, né, depois que teve a mudança, mas no momento ali, quando o Lula foi preso, o Supremo apoiando ali, confirmando a decisão de Moro, e aí Lula foi preso. Naquele momento a esquerda, né, criticava a justiça brasileira. Hoje mudou, hoje é a direita. Então a direita em cima de Alexandre de Moraes, é, e a esquerda já aprova, né? É sinal de uma polarização grande. Alexandre de Moraes hoje, se ele saísse aí, lançasse o nome dele como candidato a presidente do Brasil, seria um nome forte, né? Ele foi até sugerido aí, recebeu até o convite de Bolsonaro para ser vice, né? Ele que não, ele recusou, mas recebeu até o convite para ser vice de Bolsonaro. Xandão está muito preocupado com a polarização de entrar com a proibição. Só pegando meu óculos, que sem óculos é complicado. Xandão está muito preocupado com a proibição de entrar nos Estados Unidos. Eu acho também que não, né? Ele já viajou aí para a Itália. Ele já em pronunciamento aí falou que poderá, né, a qualquer momento ir descansar aí no Nordeste, né? Até na Bahia, comer uma acarajé e tal. Muita gente aí fala da situação financeira porque Trump mandou bloquear lá todas as movimentações financeiras de Xandão nos Estados Unidos, mas ele afirma que não tem,
não tem transação financeira nenhuma nos Estados Unidos, né? Mas se é verdade, a gente não sabe, mas ele afirma que ele e a família dele não tem nenhum movimento, né, financeiro nos Estados Unidos. Essa direita extrema está com dias contados. Bolsonaro nunca mais. A enquete aí, 235 pessoas, né, votaram. Resultado parcial: 34 a favor, 34% apoiam o ministro Alexandre de Moraes e 66% não apoia Alexandre de Moraes, né? É aí o resultado parcial da enquete, né, até o momento. Esse é o resultado da enquete. Peço novamente às pessoas aí que dê o like, né? Dê o like para que mais pessoas venham para a nossa live aí, a resenha fique mais agradável, fique mais divertida aí, para que a gente vá dormir com a mente livre, com a mente descansada, né? Que essas resenhas aqui também tiram um pouquinho da preocupação do dia a dia e faz a gente descontrair um pouco, certo? Nesse momento aí 145 pessoas na live e é o que eu peço a vocês aí deixa o like e aquelas pessoas que comungam do meu pensamento, se inscreva aí no canal e assista os vídeos aí, né, que a gente está colocando no canal aí a cada dia. Faça os comentários de vocês, não importa qual seja, mas, né, fique aí, fique à vontade. Esses lambibotas do Bozo têm raiva do Moraes, porque ele não abaixou cabeça para apoiar Bolsonaro. Se Xandão fosse defensor de Bolsonaro, aí filho do Xandão era Deus para eles. Aí filho do Xandão era Deus para eles. Eu estava assistindo agora aqui um comentário, né? Um comentarista no YouTube. Aí ele falando, falando do pensamento dele relacionado a Bolsonaro, certo? E os possível candidato a presidente aí da direita, né? Caso o Bolsonaro não venha, caso o Bolsonaro não venha a ser candidato a presidente, né? E aí estaria aí, né, uma disputa entre o favorito que seria Tarcísio, aí tem o Ratinho Júnior e o Calhado, né? Porém, o Romeu Zema, ele afirmou aí que vai lançar a candidatura dele a presidente agora, eu acho que esse mês agora, ele vai lançar ou já lançou, nem sei, mas eu acho que ele vai lançar ainda a candidatura dele. E nesse grupo aí, desses candidatos, a galera não cita muito o Romeu Zema, né? Fica só entre Tarcísio, Calhado e o Ratinho Júnior, né? O Ratinho Júnior, ele é um cidadão de direita, porém, ele não é muito extremista. Ele é mais moderado, né? Ele é mais moderado. Então, o que acontece aí? Eu acredito que se Bolsonaro não sendo preso, o desejo de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, era que fosse Michele Bolsonaro, né? Mas Michele Bolsonaro já bateu o martelo, ela será candidata a senadora pelo estado de Minas Gerais. Ou, perdão, pelo estado de Brasília, né? Pelo Distrito Federal. Então, estado de Brasília. Ela será candidata a senadora aí pelo Distrito Federal. Tem os filhos de Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, mas a direita, eles estão tentando minar isso aí. O Eduardo Bolsonaro, eu acho que agora fica difícil, pois da família Bolsonaro, aquele que
despertava o maior interesse, o maior desejo de ser o sucessor de Bolsonaro era o Eduardo Bolsonaro. Porém, eu acho que ele agora ele se queimou muito, né? É um pensamento meu. Muitas pessoas aqui não concordam com isso, mas é um pensamento meu. O Eduardo Bolsonaro, eu acho que ele se queimou muito. Flávio Bolsonaro já é mais, né, moderado. Eu acho que não tem a capacidade de liderar a direita, porque a direita hoje ela é difícil, né? Hoje é difícil você liderar essa direita com do jeito que está aí, muita gente dentro da direita, né, torcendo para que Bolsonaro se ferre. A realidade é essa. Você não vê mais aquela defesa ferrenha das pessoas que têm mais influência dentro da direita, tipo Nicolas. É tanto que até o próprio Eduardo já começou agora já a cutucar, pois não está sentindo engajamento, né, de Nicolas, no campo da direita. E fica difícil hoje para a família Bolsonaro liderar esse movimento. Fica difícil. O candidato da direita, naturalmente, é Bolsonaro, né? Ele estando legal, o candidato é ele. Quem vai disputar com Lula é Bolsonaro. Porém, ele sendo impedido, que tudo indica que ele vai ser impedido, a direita aí vai ficar, a situação na direita vai ficar é, muito difícil. Se Zema sair candidato e dividir essa direita, né? Sair aí Zema e Tarcísio no campo da direita, vai dividir e a derrota pode acontecer no primeiro turno. A derrota, talvez vocês não concordem, né, comigo, mas é o que eu penso. O que eu penso é isso aí. Eu penso nisso aí. É, Dudu 14, Dudus 14. Para você só existe esquerda e extrema direita por quê? Não existe só esquerda e extrema direita. Existe a extrema esquerda também. Existe os candidatos de centro ali que busca sempre para um lado, pende sempre para a esquerda ou para a direita. Mas a disputa mesmo histórica no Brasil é esquerda e direita. Hoje a gente fala extrema direita, mas essa extrema direita hoje ela representa a direita. E eu sempre falo aqui em minhas lives que quando chega no poder, ninguém tem ideologia, os governantes, só os eleitores. Mas tem outras ideologias, sim. Tem outras. Agora, no fritar dos ovos, só vai ficar e só fica essas duas, esquerda e direita. Hoje a disputa, a presidência aqui no país, né, chega ao ponto de ter 9 candidatos. Tem candidatos que a gente nem ouve falar, a gente nem sabe, só vai saber quando sai ali a contagem dos votos que a gente vai ver se é a eleição passada mesmo. Teve candidatos aí que a gente nem ouvia falar, nem o nome deles não foi citado em momento nenhum, mas se você buscar aí o resultado das eleições, você vai perceber aí que teve, né, eu acho que um número grande de candidatos anônimos. Agora a disputa foi polarizada entre Lula e Bolsonaro. A disputa foi essa, aí vai ser novamente. Se Lula for candidato da esquerda, é Lula. Se não for Lula, é quem ele apoiar. A mesma coisa na direita. Se Bolsonaro não for candidato, vai ser quem ele indicar. Certo? Vai ser quem ele indicar e é quem vai disputar. Agora, eu acho que a direita corre mais perigo porque já começam as pessoas que têm influência dentro da direita, já está começando a não ouvir o líder. Aí isso fica perigoso. Fica perigoso porque se Zema sai, vem com sua candidatura e Nicolas apoia Zema, né, por ser de Minas, aí o que acontece? Vai ter uma divisão, né, uma divisão desnecessária aí no campo da direita. É disso que eu falo. Marcos Araújo falou que Romeu Zema é uma ótima opção.
Eu acho que poderia, dentro dos nomes que tem, poderia ser candidato. Agora tem que unificar. Não adianta nada ele ser uma boa opção, mas se sair dividido. Aí vai perder, né? Não vai ter chance nem de disputar. É o meu pensamento. Eu acho que Zema, ele, dos nomes que tem aí, ele seria, para mim, na minha visão, né? Não sou, já fui do campo da direita, hoje não sou mais, mas eu olho, né, a política com quatro ângulos e observo dentro do campo da direita de que Zema, ele seria a terceira opção, no meu pensamento. A primeira, Tarcísio, a segunda, o Ratinho Júnior, Zema, a terceira e o Calhado, talvez a quarta opção. E teria uma opção até melhor. O Ciro Gomes, ele está se aproximando aí da direita, né? Ciro Gomes, a história de Ciro Gomes é na esquerda, porém, Ciro Gomes, ele é um sujeito, como é que eu posso dizer? Ele está sentindo que, ele sentiu já, ele sentiu que sozinho ele não vai. E Ciro Gomes, eu acredito que qualquer uma dessas ideologias aí, se abraçar ele, ele ganha a eleição. Se a esquerda aí, o grupo de Lula abraçasse Ciro, Ciro se elegia. Se o grupo de Bolsonaro abraçar Ciro, Ciro se elege, né? Ciro, aí todas as pesquisas você vê que Ciro aparece aí como terceira opção, a terceira via. É espontâneo, mesmo sem ele fazer política, sem ele aparecer, só com essas entrevistas dele aí, ele é um forte candidato. Seria, eu acho até que sozinho é o candidato mais forte que tem, é Ciro. Sozinho é o candidato mais forte que tem. Porém, não tem grupo, né? O problema é esse. Não tem grupo. E aí fica complicado. Lula e Bolsonaro têm o mesmo pensamento? Não, não. Lula e Bolsonaro não têm o mesmo pensamento, né? São pensamentos diferentes. Pensamento diferente. Eles são obrigados a fazer a mesma coisa, né? Mas o pensamento é diferente, porque hoje quem governa o Brasil, mais uma vez aqui, já que falo isso em todas as lives, e meu pensamento hoje quem manda no Brasil é o Congresso. Hoje a Câmara dos Deputados é quem dita as regras. O presidente hoje, sendo Lula ou Bolsonaro, eles vão ter que fazer primeiro o que o Congresso deseja, ou se eles desejarem fazer alguma coisa, eles vão ter que negociar com o Congresso. Caso contrário, eles vão ter muita dificuldade de aprovar ou de realizar qualquer coisa. A gente vê aí o exemplo do IOF aí, né, que Lula sancionou, o Congresso foi lá e vetou. Aí Lula, para não ficar atrás, teve que recorrer ao STF, que o STF, de uma forma inconstitucional, foi lá e manteve, né, a decisão de Lula. Então, eu posso dizer, pelo que eu vejo, que o Congresso ganhou muita força, e essa força o Congresso ganhou no governo de Bolsonaro. Pois Bolsonaro ele ficou com medo de ser impedido, né, de sofrer um impeachment. Então, Bolsonaro entregou o governo dele no finalzinho, ele entregou o governo dele na mão de Valdemar da Costa Neto e de Arthur Lira. E os caras articularam ali e tornaram o Congresso mais forte. Né? Que ali naquele momento que os caras criam ali o orçamento secreto e a emenda PIX, aquelas coisas, eles também aprovaram a lei e colocaram, né, uma parte do orçamento na mão deles. Eles têm uma parte do orçamento da nação que fica na mão do Congresso, que o Congresso só tem bônus, né? E o ônus vai para o Executivo. Então, eu acho que no governo Bolsonaro a Câmara ganhou muito poder, já que Bolsonaro, quando foi candidato, Bolsonaro ele tinha um discurso que ia acabar com o toma lá da cá, né? E no primeiro ano, no primeiro ano do mandato dele, ele até conseguiu demonstrar que deu indício de que realmente seria assim. Porém,
Quando chegou naquele momento ali, de início de pandemia, aquelas coisas ali, Bolsonaro se viu acuado e ele ficou com medo de perder o mandato. Ele ficou com medo, e se ele não articulasse isso aí, se ele não saísse do PSL, que era o partido dele, o 17, e, né, aceitasse aí a chantagem de Valdemar da Costa Neto de entrar no PL e entregou a sua, todo o seu poder de governar na mão de Valdemar da Costa Neto. Se ele não tivesse feito aquilo ali, com certeza ele teria perdido ali o mandato, ia ser impeachmentado, e quem ia governar o Brasil, quem ia terminar de governar o Brasil ia ser o Congresso, porque Mourão com certeza seria impeachmentado também, né? A não ser que Mourão tivesse aí o mesmo jogo de cintura de Michel Temer. Ficou complicado. Hoje o Congresso ele manda no Brasil. Para que o Congresso é, perca força, o presidente tem que ganhar popularidade. Você vê Lula aí, Lula estava numa briga forte com o Congresso por causa desse IOF aí. A sorte de Lula foi Eduardo Bolsonaro, né? Quando Eduardo Bolsonaro vem é, e entra nessa dividida de Lula e Trump, aí começa, né, a ter uma visão clara de que a política estava envolvida naquilo. E aí ele faz um vídeo dizendo que foi ele que taxou o Brasil, depois ele vai e apaga tal. Aquilo ali deu um fôlego a Lula. Lula surfou nessa onda e aí o Congresso teve que recuar, tanto que a gente não ouve mais falar do IOF, né? O Supremo manteve a decisão de Lula, o Congresso não rebateu, porque foi logo em cima. Isso aí, Lula, esperto como é, conseguiu surfar. Conseguiu surfar nessa onda e dominou a situação. Duduz 14. Ouço muito pelas pessoas dizendo que Lula é um monstro. O Bolsonaro é um monstro. Eles são esses monstros que o pessoal fala. Perdão por muitas perguntas. Não entendo nada da política. É, Dudu, é o seguinte: todo mundo tem acertos e erros, né? Todo mundo tem acertos e erros. O problema entre Lula e Bolsonaro é justamente esse que eu estou falando. É porque Lula ele é um cara mais determinado e ele é um cara mais, como é que eu posso dizer, firme, né? De coragem. É, Lula, para perder uma coisa, ele joga duro, ele pode até perder, mas ele joga duro. E Bolsonaro já é mais, eu poderia dizer aqui, covarde, mas eu ia ser agressivo, né? Eu não vou dizer covarde, eu vou dizer que Bolsonaro ele fala muito tal, mas na ação dele ele é mais tímido. Ele é mais tímido, ele não tem muita coragem você vê aí os exemplos que eu estou falando é isso. Na minha visão, quem destrói o governo é o Congresso. Bolsonaro entregou o governo dele na mão de Valdemar da Costa Neto e de Arthur Lira, né? Aí foi quem levou o governo de Bolsonaro a muitas críticas e etc. Já Lula não, Lula briga. Lula não entrega o governo. Ele vai ceder, vai negociar o que ele quer, vai dar um ministério a um ministério a outro, até conseguir o que quer. Mas quando não tem acordo, ele não afrouxa. Você vê que quando não tem um acordo, o Lula não afrouxa, ele vai para cima. Ele não tem medo das consequências. É a diferença entre eles. Agora, essa questão de ser monstro, eu acho que não, porque Lula tem uma parcela, eu vou botar 50% da população do Brasil que apoia Lula e torna Lula um deus. Bolsonaro, da mesma forma, tem 50% da população brasileira que aprova, que apoia, que endeusa Bolsonaro. Então, ele vai ser monstro para 50% da população, assim como Lula vai ser monstro para 50%. Quando a gente vai botar nos panos ali que vai fritar os ovos, a gente vai ver que, na realidade, eles não são nem deuses nem monstros, né? São pessoas normais. Eu não sei se deu para entender, mas aí vai da visão política, né?
vai dar visão política. Esses bolsonaristas, Marielle Vieira diz assim, esses bolsonaristas brigam entre eles mesmos. Tá complicado para eles mesmo. Desespero total. O Bozo tem medo do Lula porque sabe que Lula é um político experiente na política, na política o Coragem ganhou 3 vezes. Na política o Coragem, o Coragem ganhou 3 vezes. Não entendi aqui essa palavra, mas é isso mesmo, né? Eu entendi que você quer dizer que Lula ganhou 3 vezes, deve ser na coragem, né? Pedro Martim, quem ganha popularidade é Bolsonaro. Coloca Lula na Avenida Paulista para ver o resultado de pessoas. Muito obrigado. Essa questão aí da Avenida Paulista, eu não sei, né? Se você está se referindo a essa última agora, manifestação aí que teve, né? Se for, é complicado, né? Eu vejo as pessoas se distanciando muito de Bolsonaro. Depois que Bolsonaro chamou os apoiadores dele de maluco, muitas pessoas se afastaram de Bolsonaro. Quando Bolsonaro. Aquela situação de Bolsonaro na frente de Alexandre de Moraes, onde Bolsonaro pede desculpas, né? Convida Alexandre de Moraes para ser vice e ainda chama os apoiadores dele de maluco. Eu acho que ali Bolsonaro teve grande perca. Muitas pessoas se afastaram e não estão mais participando aí dessas manifestações, né? Aí é a situação dessa. Agora, a respeito de Lula na Paulista, eu acho que tem que ter um motivo para que Lula precise fazer uma manifestação para ver se a galera realmente vai, né? Para a gente tirar essa dúvida, porque se fala muito nisso aí. Eu ouço isso a todo dia que Lula não vai na rua, que o povo, se Lula for na rua, que vai acontecer isso e aquilo. E ainda não teve uma situação que precisasse ele ir na rua para a gente ver se realmente procede, né, essa fala da galera aí. A realidade é essa. E a nossa enquete, vamos dar uma olhada na enquete aqui. A enquete diz o seguinte: você apoia o ministro Alexandre de Moraes? 33% não, 33% apoia e 67% não apoia, né? Teve um distanciamento, 67% aí não apoia o Alexandre de Moraes e 33% apoia aí. É a nossa enquete no chat. Até o momento aqui, 384 pessoas votaram aí na enquete e o para cá ainda, aí o para cá parcial é esse, né? 67% das pessoas não apoiam Alexandre de Moraes, enquanto 33% apoia aí a condução de Alexandre de Moraes nesses fatos. Uma última pergunta: por que o pessoal LGBT, quase a maioria, apoia o Lula? Rapaz, na realidade, você falou certo, quase a maioria, né? Existe uma grande parcela que não apoia o Lula. Mas eu acho, né? Não sei, que seja porque o pessoal da direita, né, se diz conservador e talvez não aceite, né? Não aceite. E eles se sentem rejeitados estando aí próximo ao pessoal da direita, né? Se sentem discriminados. E já na esquerda, a esquerda tem essa ideologia de apoiar, né, as classes menos favorecidas e tem um lema de apoiar as minorias, e eles incluem aí os LGBTs como minorias. É uma pauta de esquerda.
Então deve ser por isso. Mas eu conheço muitas pessoas aí, porque o LGBT, se eu não me engano, LGBT é tipo não é a gente incluir todos os gays e lésbica, né? Mas é um grupo que se identifica nesse meio. Agora tem pessoas aí que são gays, né, definidos que não apoiam a esquerda, são pessoas de direita, né? E é complicado, eu não sei explicar isso, é o pensamento meu, é o que eu acho. Eu não sei. Tem algumas coisas aí na política que eu não sei, até porque também eu nunca, assim como gay, antes, né, com a esquerda, eu vim ter uma identidade maior com a esquerda agora, nessa eleição de Lula, que eu votei em Lula, mas antes eu sempre votei na direita, eu sempre fui de direita. Quando eu votei em Bolsonaro, no mandato de Bolsonaro, em 2018, tal, e a gente fez aqui, ajudou com o nosso grupo a eleger Bolsonaro, eu tirei dinheiro do bolso aqui junto com os amigos, a gente fez vaquinha para fazer passeata aqui 2 vezes, no primeiro e no segundo turno, e até ali eu era de direita. Depois, quando o Bolsonaro realmente fez essas coisas aí que eu estou lhe falando, que ele prometeu reduzir a redução da maioridade de 18 para 16 anos, prometeu acabar com o toma lá da cá, prometeu acabar com o fundo eleitoral, e na realidade ele só aumentou, né? Ele aumentou mais o fundo eleitoral, ele entregou o governo na mão desse pessoal que eu falei, e durante os 4 anos de governo de Bolsonaro, ele não citou em momento nenhum nada relacionado à redução da maioridade, né? E teve muitas e outras coisas aí que aconteceu e que eu realmente eu vi que essa questão de direita, de você estar, e aí a direita se transformou no bolsonarismo. Então eu não me senti bem e acabei votando em Lula, né? Votei em Lula na eleição. Mas eu ainda tenho muito pensamento assim de, né, coisas que eu acho que seria por isso que eu falo em polarização e seria bom um governo, um presidente que não tivesse envolvido nessa polarização. Porque, tipo, eu defendo o colégio militar, eu acho que foi, né, um dos maiores ganhos que o Brasil teve nos últimos tempos, já que o colégio ele era um perigo para o jovem. Hoje, com a criação do colégio militar, né, não é em toda a rede municipal que tem, mas toda cidade tem um ou dois colégios militares, são referências. Eu apoio, eu acho que deve, né, ampliar isso aí. Colégios militares, outras e outras pautas aí que eu não abro mão, né, eu não abro mão. Porém, porém, nessas questões aí de LGBT, essas questões dessas causas aí, eu ainda não me interei não, tenho que pesquisar mais disso aí, certo? Alins, boa noite. Boa noite, Alins. Boa noite. É Rafael. Fernando é o cara. Alô, Rafael. Então, é isso aí, pessoal. A nossa enquete aqui, né, mudou um pouquinho aqui. As pessoas que não, as pessoas que não apoiam o Alexandre de Moraes aumentou aqui, agora 65% das pessoas não apoiam o Alexandre de Moraes. Então, na realidade, diminuiu, né? Era 67, agora 65 das pessoas não apoia o ministro Alexandre de Moraes e 35% apoiam aí o ministro Alexandre de Moraes. Rafael, o problema do colégio militar é que eles custam 5 vezes mais do que uma escola comum e não entrega a mesma coisa, mais respeito à sua opinião. Rafael, é o seguinte, eu não vou entrar no mérito dos custos, né? Posso até ser realmente que custe mais. Eu acredito até que tem um custo maior, porque, né, eu sei disso. Não sei se chega a ser 5 vezes mais. Agora, a diferença é agradável, pelo menos na minha visão, né? E nas cidades aonde eu transito.
Principalmente na cidade onde eu moro. Na cidade onde eu moro tem dois colégios militares. E esses colégios, antes de se transformarem em escolas militares, eles é, eram, eram terror, né? Ponto de drogas, os alunos não estudavam, certo? E tinha professores até que eram ameaçados, né? E depois que se transformou em colégio militar, o negócio melhorou. Você não vê mais aglomeração na porta do colégio, tem uma disciplina. E nessa questão aí do colégio militar, eu só não vou entrar no mérito dos custos, né? Eu sei que o custo não é o mesmo, mas 5 vezes aí, eu acredito que não seja 5 vezes, não. Mas não tenho o conhecimento para afirmar em relação aos gastos. Hélio pergunta aqui se eu sou a favor da obrigatoriedade de servir o exército. Hélio, é o seguinte, eu não sou a favor da obrigatoriedade de servir o exército, não. Eu sou a favor, primeiro, que aumente, né, a idade. Eu vou dizer, porque se eu não sou a favor da obrigatoriedade, então não posso dizer em dispensa, né? Mas que aumente a idade que o jovem ele possa entrar no exército e que seja até uns 22 anos. E que primeiro tem que ter o interesse do jovem a entrar. O jovem que tem que decidir se ele quer entrar ou não. O exército fazia campanhas, né, ter um incentivo maior para atrair o jovem. Mas a obrigatoriedade, eu sou contra todo tipo de obrigatoriedade. Eu acho que não deve ter uma obrigatoriedade, não. É o meu pensamento. Agora, eu acho que o Exército ele deveria ter assim uma forma de incentivar mais as pessoas. O salário, hoje você faz um concurso para soldado do Exército, o salário é pouco, quase ninguém quer fazer. Hoje o concurso do Exército é uma porta de entrada para as pessoas que querem entrar que quer ter o primeiro emprego e depois, né, vai estudar e sair fora. Eu conheço, tem um rapaz que eu trabalhei com ele, é um médico, eu trabalhei com ele. Ele é tenente, no caso, capitão, né, que ele se aposentou, ele é capitão do Exército. Ele se aposentou, ele era tenente, se aposentou. Ele entrou no Exército e se formou para médico lá, fez medicina no Exército, se formou. Assim que se formou, ele foi para a reserva. Aí trabalha hoje em hospitais. E ele sempre fala com a gente, né, que o Exército é uma porta de entrada para você conseguir alguma coisa, uma profissão, estudar e tal, mas não é. Hoje, se fosse para fazer concurso, né, ele dava conselho para que o cidadão fizesse concurso para a Polícia Militar, o civil. O Exército, ele não aconselha, não. E eu acho que o Exército deveria mudar, né, o sistema, aumentar a idade para a entrada. O jovem deveria ter aptidão para entrar e o incentivo também deveria ser maior por parte, né, das Forças Armadas aí. Elias diz aqui, sou mecânico faz 23 anos. Mas você chegou a passar, a passar pelo Exército? A sua profissão de mecânico você aprendeu no Exército ou foi no dia a dia, na curiosidade? A nossa enquete aí continua aí 60, assim, sim, no caso você já passou pelo Exército, né? A nossa, a nossa enquete aí, 65% das pessoas são contra Alexandre de Moraes e 35% a favor. Você é bombista? Ah, entendi. Massa, é isso aí mesmo.
O Exército Brasileiro, na minha opinião, ele precisa de uma reformulação, né? Uma reformulação, é, um investimento maior do presidente, apesar de que a gente sabe o presidente Lula de esquerda e até o próprio Bolsonaro, né, que era militar, ele não teve um olhar, né, de reformulação do, do exército, certo? Mas o exército brasileiro deveria ter passado por uma reforma aí, é, e ter mais preparo, viu? Eu acho que o Brasil brinca demais com essa questão aí da defesa, né, da nação. Deveria levar um pouco mais a sério. É o meu pensamento. Sei, sei. Bombas injetoras de blindados. Maneiro. Então, a nossa enquete aí ainda, né? 464 votos, sendo aí que 65% contra ainda ao ministro Alexandre de Moraes. Hoje, a galera que é contra o ministro Alexandre de Moraes hoje segurou e há um bom tempo aí esse pra cá não muda, viu? Aumenta ali a contagem dos votos, mas o pra cá da enquete não muda. O pra cá ele segurou 65% das pessoas contra ao ministro Alexandre de Moraes. Rapaz, o negócio tá dividido no Brasil, viu? O negócio tá dividido no Brasil. Agora, interessante que aqui nas minhas lives, né, geralmente tem essa mudança. Na live anterior, a maioria das pessoas acreditava que Bolsonaro seria preso. Hoje já é o contrário, né? A maioria das pessoas aqui não apoia, a maioria das pessoas não apoia o ministro Alexandre de Moraes. Mas pode fazer sentido, porque mesmo as pessoas que não apoiam o ministro Alexandre de Moraes, vendo a forma que está sendo conduzido aí a, esse assunto, né? Pode ter uma certeza de que a prisão virá. Hélio diz aqui que é contra a Alexandre de Moraes. Hélio é contra a Alexandre de Moraes. Então, o Hélio faz parte aqui dos 65% que está liderando essa, né, enquete aqui. 65%, 477 votos. E aí a gente tem uma liderança aqui da galera que é contra a Moraes. Hélio Santos ainda fala aqui, Moraes fora, torcendo aí para que o ministro realmente venha a sair aí do STF. E você que não é inscrito ainda no canal, vamos se inscrevendo aí, vamos apoiando esse canal, né? Uma forma aí de apoiar o nosso canal aí, é a sua inscrição, certo? Então está aí, né? Hélio diz aqui que Alexandre de Moraes é ditador. Ditador. Panzer. Panzer 1284. O cabeça de ovo recriou 40 poder. Agora voltamos a ter o poder moderado. Recriou o 40, é o 40 aqui mesmo, né? 40 poder é o quarto poder. E ficou aqui, eu acho que é o quarto é o 40, não sei, ficou um quarto, zero poder. Agora voltamos a ter o poder moderador. O poder moderador. Rapaz, Alexandre de Moraes é, tem aqui uma grande rejeição hoje, viu? Hoje está tendo aqui uma grande rejeição, o Alexandre de Moraes. Complicado, viu?
Alexandre de Moraes está tendo uma grande rejeição hoje. Pesquisei aqui rapidinho o que Pancer 1284 quis dizer. Ele quer dizer que Alexandre de Moraes, né, está exercendo aí é, poderes de imperador, né? Está imperando. É isso mesmo. Alexandre de Moraes aqui, 498 votos até o momento. Para cá, parcial continua. As pessoas que não apoiam Alexandre de Moraes, 65%. As pessoas que apoiam, 35%, né? É o placar parcial aí da nossa enquete aí no chat. E as pessoas que deram like até agora foram 34 pessoas. 34 pessoas deram like. E está faltando aí 129 pessoas deixar o seu like. 500 votos na nossa enquete. A maioria ainda são de pessoas que não apoiam o ministro Alexandre de Moraes, né? 65% continua aqui, não muda, para cá não muda aqui, né? A todo instante, o número de pessoas que votaram até o momento na enquete sobe, mas o para cá não muda de forma nenhuma. De forma alguma aí o para cá muda. E a gente continua aí com esse para cá aí de 65% pessoas que não apoiam Alexandre de Moraes e 35% pessoas que apoiam aí o Alexandre de Moraes, né? O para cá continua o mesmo. Já 506 pessoas, né, votaram até o momento, mas o para cá não muda. O para cá segurou aí e não muda, viu? Hoje eu acho que nós iremos encerrar com o para cá dessa forma aí. 65 pessoas não apoiam o Alexandre de Moraes, enquanto 35 pessoas apoiam aí Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes que está em viagem, né? Alexandre de Moraes, ele está na Itália, na Embaixada do Brasil em Roma, passeando. Eu acredito que esteja passeando, né? A gente não sabe, mas eu acredito que Alexandre de Moraes esteja aí passeando em Roma. E o para cá da nossa enquete hoje durou, viu? Até o momento aí 65% das pessoas liderando aí as pessoas que não apoiam Alexandre de Moraes. Que não apoia aí 65%, 515 votos. 515 votos e 65% das pessoas não apoiam o ministro Alexandre de Moraes. Né? Alexandre de Moraes que deu uma viajada e muitas pessoas aí falaram que Alexandre de Moraes tinha saído do Brasil e não retornava mais. Aí, né, de pronto ali eu vi que era uma fake news. De pronto eu vi que era uma fake news. Pois é, a nossa enquete continua a mesma coisa, 65% não muda de forma nenhuma, 518 votos, 65% dos votos, né, das pessoas que votaram não apoiam o Alexandre de Moraes e 35% apoiando aí Alexandre de Moraes. 35% apoiando,
65% não apoiam e a enquete não sai desse para cá. Já aqui já 522 pessoas, né, até o momento, 522 pessoas, 523 agora no momento, a todo instante muda o número de votantes, porém o para cá continua o mesmo, nem aumenta nem diminui, continua o mesmo para cá, sempre, sempre o mesmo para cá, mas é isso mesmo, é dessa forma. Informações hoje dão conta de que Trump deseja, né, já mudou de opinião e deseja negociar com o governo brasileiro. A qualquer momento pode vir aí o convite para negociar. O interesse de Trump realmente é as terras raras, né, os minerais que o Brasil tem. Os Estados Unidos deseja ficar independente da China, tem esse desejo, já que os Estados Unidos hoje depende muito da China, né, em relação a esses minerais, a essas terras raras que hoje se colocaram o nome de terras raras. O presidente Lula falou que agora vai começar a fazer pesquisas para ver qual a quantidade real, né, de terras raras que existe no Brasil. Vai mapear, vai fazer estudos. E já que há um interesse de países nesses minerais, que o Brasil vai permitir que empresas estrangeiras pesquisem e descubram, né, onde estão essas terras raras, porém sobre a coordenação do governo brasileiro, né? Todo e qualquer exploração que for acontecer referente a isso deverá ser coordenada aí pelo governo brasileiro. Solvida, Solvida, boa noite, Solvida. Solvida é muito entendedor de política na internet. É mesmo, Solvida. E hoje é isso, não é só política não, todos os assuntos hoje na internet, todo mundo aí descontraindo, né? Todo mundo descontraindo e é, como é que a gente pode dizer? E o tempo passando. A internet aí tá para todos, certo? Só ouvida ainda aqui, não acredite no que o ladrão fala. É, cada um tem sua visão e tem o seu direito de acreditar no que quiser. Isso aí a gente não pode tentar. A gente não pode tentar dominar a mente das pessoas da forma que Bolsonaro está fazendo, lavagem cerebral nas pessoas, e que as pessoas só acreditam no que ele quer e só deve acreditar no que ele quer. A gente, né, eu pelo menos tenho desse pensamento, não, eu acredito naquilo, eu pesquiso, tenho o meu jeito de acreditar e o que eu acho que é interessante para mim, eu vou lá e acredito, né? Mas eu não deixo assim que outra pessoa venha interferir, né, nos meus pensamentos internos, assim como o Trump está querendo interferir nos assuntos internos do Brasil. Eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser. Sidmar Rodrigues disse que vamos ter carnaval fora de época. Muitas pessoas, Sidmar, né, estão se preparando aí para isso, né? Tem muitas pessoas se preparando aí para esse carnaval. Outras estão orando para esse carnaval não acontecer. Aqui já várias pessoas aqui no chat aqui já falaram que estão, né, que já compraram fogos, já compraram champanhe aí, vai estourar champanhe e tudo quando a notícia que muitos aguardam for publicada, vai ter festa no Brasil. Quando o Jair Bolsonaro colocou a tornozeleira, já teve alguns estados aí que fizeram suas movimentações, né? Festas e passeatas, caminhadas, comemorações. Imagine quando a notícia da prisão for dada.
Olha, rapaz, o chat aqui mudou, né? Para cá aqui, diminuiu um pouquinho agora. As pessoas que não apoiam Alexandre de Moraes agora é 64%. E as pessoas que apoiam são 30, agora 36%. 36% apoiando o Alexandre de Moraes e 64% não apoiam. O negócio mudou aqui agora. Agora já tinha aqui exatamente 30 minutos que não mudava, estava 65 a 35 e agora aí mudou, né? Mudou. As pessoas que apoiam Alexandre de Moraes aí aumentou um ponto. Aumentou um ponto aí as pessoas que apoiam o Alexandre de Moraes, né? Enquanto isso, as pessoas que não apoiam o Alexandre de Moraes ainda a maioria. A maioria aí não apoia o Alexandre de Moraes. Vamos aguardar um pouco aí para ver qual será, se vai aumentar, se vai diminuir. Mas até o momento aí a nossa enquete no chat, o resultado parcial é de 64% das pessoas não apoiam Alexandre de Moraes, enquanto 36% apoiam aí o ministro Alexandre de Moraes. A enquete hoje aí foi basicamente liderado o tempo todo, né? Hoje não teve uma aproximação. As, ontem foram duas lives e todas as duas ontem foram apertadas, né? As pessoas que, no caso, ontem a enquete era a seguinte: você acredita na prisão de Bolsonaro? Então, a maioria das pessoas ontem acreditavam, né, na prisão de Bolsonaro. Porém, foi mais apertado, foi 52% que acreditavam na prisão de Bolsonaro contra 48% que não acreditavam, né? Agora, hoje aqui se manteve aqui estável até o momento, 65%, agora 64% das pessoas que não apoiam Alexandre de Moraes, enquanto 36% apoiam aí o Alexandre de Moraes. Sol Vida diz aqui: não fiquem ansioso por coisa nenhuma. O dia de amanhã a Deus pertence. Exato. O dia de amanhã só a Deus pertence, né? É, Ramone Ramone Rock. Você está sendo pago para. Ele está perguntando se eu estou sendo pago para o que estou falando, né? E ainda fala que quem vai apoiar esse Strume, no caso Strume, ele está se referindo a Alexandre de Moraes, não Ramone. Não estou sendo pago, né? Aqui uma live independente, não tenho patrocínio de ninguém. Aqui é só mesmo para descontrair, né? E a gente trabalha aí o dia todo, chega à noite, a gente quer descontrair. E ao invés de ficar aí vendo vídeos rolando para lá e para cá, eu preferi comentar com vocês, bater uma resenha com vocês, né, amistosa aqui, tranquilamente, deixar vocês falar o que vocês quiserem e eu aqui comentar o que eu puder comentar e tá tranquilo, certo? É isso aqui mesmo. Só a vida diz que quem manda no Brasil é o sistema. Domingos aqui diz: tanto ele quanto o Lula soltou o que manda no bolso do trabalho, soltou o que manda no bolso do trabalhador. Ele fez uma pergunta, agora eu não entendi muito aqui. Tanto ele quanto o Lula soltou o que muda no bolso. Entendi agora. Entendi agora, porque aqui faltou uma vírgula, mas é isso mesmo. Tanto Lula ou Bolsonaro solto, ele quis dizer que tanto Lula ou Bolsonaro solto, o que vai mudar no bolso do trabalhador. É interessante essa pergunta sua, viu, Domingos?
É interessante, eu gosto de perguntas dessa forma, né? Realmente você falou uma verdade, você fez uma pergunta aí verdadeira. A gente está aqui para descontrair e tal, mas tem coisas que faz sentido. Essa pergunta sua aí tem o meu apoio, tem o meu apoio, né? Tanto o Lula ou o Bolsonaro solto que muda no bolso do trabalhador, né? Só ouvida diz que está gostando da minha fala. Wagner Nunes. Oi, Wagner, beleza? Então, pessoal, e diminuiu mais um pouco aqui a enquete, né? Antes tinha uma dominância aqui das pessoas que não aprovavam o Alexandre de Moraes, era 65%, agora 63% contra 37%. 37% apoia o Alexandre de Moraes e 63% não apoia. Só Ouvida disse que não acredita que Bolsonaro vá ser preso, né? Ontem a gente fez essa enquete aqui, Sol, e o que acontece é o seguinte, que 52% das pessoas acreditavam aí que Bolsonaro, né, seria ou será preso, né, enquanto 48% não acredita, né? A gente vai aí agora aguardar decisões. Sidmar Rodrigues, é isso aí, companheiro. Eu não tenho estômago para atuar. Esse bando de zumbis alienados bolsonaristas. Aturar. Companheiro, eu não tenho estômagos para aturar esse bando de zumbis alienados bolsonaristas. Sidmar aí, Sidmar falando, né? Sidmar na luta. Mas é isso mesmo, Sidmar. É isso mesmo. A gente tem o pensamento da gente diferente do pessoal dos bolsonaristas, né? Eu falo e sempre afirmo aqui que eu já estive do lado da direita, mas quando a direita começou a se transformar no bolsonarismo, eu resolvi sair, que eu vi que estava se transformando em uma doença. Muitas pessoas adoeceram e estão doentes até hoje, né? Devido a essa questão do bolsonarismo, uma questão muito agressiva, entra muito na mente das pessoas, faz uma lavagem cerebral, é complicado, certo? 64% ainda das pessoas aqui, né, retomando aqui a liderança, 64% das pessoas a favor de Alexandre de Moraes, certo? Sol aqui diz que, olha só, o cara fica chamando bolsonarista de alienados, não concordo com ele. Mascarada aqui diz, Trump vai colocar o grosso no Alexandre Moraes. Essa galera aqui da live é para descontrair mesmo. Volta e meia vocês vêm aqui com cada um aqui, a gente pega a gente de surpresa, né? Trump vai colocar o grosso no Alexandre Moraes. Trump, eu acho que ele não tem muito poder, né? Para mexer com o Alexandre de Moraes. O que ele pode fazer, ele já fez. O que ele poderia fazer, ele já fez. Eu acho que não tem mais o que fazer. Ele não vai entrar no Brasil aqui para pegar Alexandre de Moraes, né? Ele fez o que ele podia, o que estava aí ao alcance dele. Eu acho que as coisas vão se apertando, é um triângulo, né? Ou um funil. As coisas vão se apertando, vai chegar um momento que Trump não poderá fazer mais nada, né? O Brasil vai sofrer, né, algumas sanções aí que ele, tipo essa taxa aí, se realmente acontecer, mas os Estados Unidos vai passar também por dificuldade, como já está passando. Lá nos Estados Unidos já está acontecendo aí, é, os consumidores, né, já estão indo aos supermercados estocar alimento,
o pessoal nos Estados Unidos começa a ter pânico. Criou um sentimento de pânico nos Estados Unidos e o governo vai ter que tomar uma atitude. E esse sentimento de pânico nos Estados Unidos não é porque taxou só o Brasil. É porque Trump ele vem, ele taxou muitos países. E aí hoje ele já anunciou aí que vai chamar, parece que 50 países para uma conversa, certo? E as pessoas nos Estados Unidos também estão com medo aí desses países que estão negociando, porque tem alguns países que começam, mesmo depois que negociou, mas começa a buscar outros caminhos para se livrar dos Estados Unidos, da dependência dos Estados Unidos. É complicado. Mascarado diz não. Aí dá uma risadinha com a cara, ele não precisa entrar no Brasil para acabar com Alexandre de Moraes. Prender o Bolsonaro com o Trump no poder seria a maior burrice. Só essa taxa de 100% que vai entrar agora já vai ser terrível. Ele sabe que se desagradar o Trump, vai ser ainda pior. A taxa agora já é de 100%. Mascarada ainda continua. O Trump pode colocar a lei Magnitac, aí é né? Magnitac. Fazendo isso, ele acaba com o Alexandre de Moraes. A Europa também vai taxar a Republiqueta Banana. Sidmar. Sidmar diz: estou com 65 anos, acompanho política há muito tempo. Sempre teve essa disputa no campo político, mas essa doença chamada bolsonarismo é uma coisa satânica. E a nossa enquete aí, né? 639 votos. 639 votos. E o para cá aí, 64% das pessoas não apoia o ministro Alexandre de Moraes. 64% das pessoas não apoia aí o ministro Alexandre de Moraes. Sol diz aqui: meu filho mora nos Estados Unidos há 14 anos, tem cidadania americana, não votou no Trump. Então, seu filho não votou no Trump, né? Nos Estados Unidos tem um diferencial que lá não é obrigatório o voto, né? Lá a pessoa vota se desejar votar. Lá não tem a obrigatoriedade, não. Pessoal, vamos deixar aí o like. Daí você que concorda com os meus pensamentos, né? Meu pensamento é um pensamento de defesa do Brasil contra a interferência de outros países no Brasil, contra os traidores de pátria. Meu pensamento aqui é na soberania nacional e eu apoio e concordo com a forma que o presidente Lula está conduzindo as tratativas aí, né, dessa crise econômica, principalmente com relação à taxa que os Estados Unidos ameaçam aí a colocar no Brasil. Então, se você concorda com isso aí, volte, apoie aí nosso canal, se inscrevendo nele, né? As pessoas aí que não apoiam, eu concordo aí com a opinião de vocês, mas eu peço aqui a inscrição de quem apoia, né, a ideia. Mas é isso mesmo, o Trump, né, já está dando indício aí de que quer conversar com o Brasil. Ele tem interesses, né, diferente do que a gente está ouvindo aí, vai vir aí novidades. Acredito que amanhã já tenhamos aí algumas notícias, né, referente a essas negociações e já estamos próximos aí da abertura de um diálogo, né? Brasil e Estados Unidos, e que seja diferente da que a gente tem o conhecimento, que é da anistia de Bolsonaro, né? Vai ser aí diferente disso, e aí vai ter um problema. Aí vai ter um problema grande, porque o bolsonarismo,
eles vão ficar contra Trump aí, né? Quando vir essa negociação aí, que tudo indica que amanhã já será divulgada aí, o bolsonarismo vai esquecer a bandeira dos Estados Unidos. Ouça o que estou falando, mas é isso mesmo. Por isso que os Estados Unidos não gosta de imigrantes. Até o dia 1º de 2025, Trump poderá nem estar nesse mundo. Nem fazendo o quê? Lula veio para se vingar. Sabe que tem pouco tempo de vida. Ontem, aqui na live, uma moça falou que Lula já tinha morrido, que era um sósia aí de Lula no poder, era o Cronte. Ela falou que Lula já tinha morrido e não sei o que e tal, é um bolsonarista. Aí a gente dá muita risada, né? Trump não vai conversar. É, vamos ver, né? Daqui a amanhã ou depois. Aí a gente vê aí. Amanhã a gente vai estar abrindo a live, aí a gente já vê, né? Se realmente não tiver conversa, amanhã é o quê? Amanhã é 29. Hoje 28, 29, tem 3 dias aí, né? Para essa taxa cair, pro grosso. Falar que nem mascarado, pro grosso cair, pro grosso entrar. Trump só abre conversa com o Brasil se encerrar o processo contra o Bolsonaro. Ele já deixou isso bem claro. Mas é disso que eu estou falando, né? Pode acontecer uma conversa amanhã, e se acontecer realmente a conversa, e que não vai ter nada a ver com encerrar o processo contra Bolsonaro, Trump vai ficar bem mal visto aí com os bolsonaristas. Vocês vão ver aí, vamos aguardar para ver. Mascarado opina, você acertou na busca. De onde você tirou essas informações? Da Globo? Os senadores que fui aos Estados Unidos nem atendidos foram. Não, não foi da Globo, não. A Globo não noticiou isso, não. A Globo não. Esses dias eu tô até sem TV aqui. Tenho até que dar um jeito aqui. Senadores banana. Só Lula não deixa a política porque é ameaçado pelo Xandão. Lula é ameaçado pelo Xandão. Então, no caso, Lula saindo da política, o Xandão vai dar em cima de Lula, né? Para trancá-lo, levar para Papuda, para conhecer a Papuda. Mascarado na carta de Trump para o Brasil, ele foi bem claro: não tem conversa. Se o Brasil não largar a perseguição contra o Bolsonaro, não tem conversa. E falando em carta, Trump hoje, né? Eu assistindo aqui uma entrevista dele, ele falou que vai enviar novamente cartas a alguns países, inclusive o Brasil. Isso pode acontecer amanhã, nessa carta aí de Trump, chegar ao Brasil. Na verdade, o ladrão não está mandando em nada. Se demais, estou doando pneus para bolsonarista orarem para Bolsonaro se livrar da jaula. Quem manda aqui é o sistema. Essa conversa é sobre aqueles senadores patetas que estão nos Estados Unidos. E quem devia conversar com Trump era o Lula. Porém, ele é um medroso, só late de longe. Desde 19 narrativas.
É esse mesmo. Xandão fez acordo com Lula. É, rapaz, é complicado aí a situação, né? Muitos pensamentos, né? Muitos desejos, muitos pensamentos. E é complicado isso, porque se isso que eu estou falando aí, em relação a ter um diálogo entre Estados Unidos e Brasil, e que esse diálogo pode ser amanhã, e se for proposto pelos Estados Unidos outra coisa que não seja a anistia, o perdão a Bolsonaro, vai ter aí vai ser um balde de água fria dentro do bolsonarismo. Vai acontecer um balde de água fria dentro do bolsonarismo e será complicado aí para o bolsonarismo se reerguer, né? Se isso vier a acontecer. Mas vamos ver, amanhã é um novo dia, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, a nossa enquete aqui, 64% das pessoas aí contra o ministro Alexandre de Moraes, uma dominância hoje, a live inteira. Aconteceu essa dominância, coisa rara, né? Aconteceu uma dominância dessa forma, ele se aguentou aí no 65, 64. Então, as pessoas que são contra Alexandre de Moraes, até o momento, a maioria, resultado parcial. As pessoas que são a favor, 36. Até o momento, 698 pessoas votaram aqui em nossa enquete. E a dominância aí das pessoas que não apoiam o Alexandre de Moraes foi duradoura até o momento aí durou, em alguns momentos aí era 65% e agora a gente tem aí 64% das pessoas que não apoiam o Alexandre de Moraes. Mimel aqui, estamos orando e Deus ouviu, a justiça feita, o Bolsonaro vai ser preso. Mascarado aqui, Xandão está na embaixada de Roma. Ele sabe que o Grosso vai entrar. Falando disso, foi até bom você lembrar, Mascarado. Ontem, aqui até na live eu falei que ontem alguns influenciadores, alguns YouTubes aí, estavam falando que Xandão tinha saído do Brasil, que não ia retornar mais e que ia deixar aí o Supremo, né? Ia entregar o cargo aí de ministro do Supremo Tribunal. Aí eu tava até rindo, a criatividade, o cara, né, inventar uma situação dessa. E aí é complicado, mas Xandão continua trabalhando, viu? Xandão continua trabalhando.